Você já ouviu falar sobre um físico que chama Bob Lazar? Não, né? Mas talvez você tenha ouvido falar na Área 51. Meu filho, você quer saber o que essas duas coisas têm em comum? Então vamos começar hoje no Nerd Show Mistério. Vem comigo. Fala, meus queridos amigos, como estão vocês? Vocês estão bom, né? Gente, ó, nas últimas semanas teve um pessoal fazendo um evento no Facebook que ficou até famoso, né? Do pessoal tentando invadir a Área 51. Eles queriam invadir e ver o que tinha lá dentro, né? Começou com uma brincadeira no YouTube, mas o pessoal aderiu, fez o evento e a Força Aérea dos Estados Unidos começou até a soltar nota falando assim que eles... Gente, eu não recomendo que vocês façam isso, que vocês venham aqui para fazer um turismo na Área 51. Não é brincadeira, é uma base aérea, né? Mas o que você pode não saber é que tem algumas informações na Área 51 que tem, vamos dizer, tem uns 30 anos atrás, né? Mais precisamente uns 31 anos atrás, de alguém que supostamente trabalhou na Área 51, né? Alguém que estava lá dentro e deu umas informações detalhadas sobre o que acontecia. E eu acho que é o que a gente vai chegar mais próximo de ter uma explicação de o que rola na maldita danada da Área 51. Bom, mas vamos supor que você nunca ouviu falar sobre a Área 51. Você não sabe nem o que é, né? Vou te explicar. Oficialmente, a famosa Área 51 é uma base aérea dos Estados Unidos que fica no deserto de Nevada. E ela é um destacamento, né? Vamos dizer, um puxadinho de uma base maior que chama Edwards, que teoricamente é uma área de testes e de treinamento em Nevada. Mas a parte não oficial, né, que o pessoal fica fazendo especulações até pelo segredo que tem, é que os subníveis dela, os andares, foram feitos para fazer todo esse meio de campo com as tecnologias alienígenas, né? Tanto para fazer estudo com os próprios aliens, né, segundo algumas pessoas, quanto para fazer a engenharia reversa de algumas tecnologias. E para isso, teoricamente, eles contratavam vários físicos ao redor do mundo, né? Pessoas bem capacitadas para fazer esse tipo de estudo, né? Para tentar tirar uma tecnologia que a gente ainda não tinha na época. E esse tipo de especulação da Área 51 ficou muito famosa, né? Principalmente pelo caso inicial ali, que era o caso Roswell, né? Que foi um caso que, teoricamente, alguns extraterrestres bateram, né? Deu uma porrada na lataria da nave espacial deles e eles levaram esses extraterrestres para a Área 51. É um caso muito famoso. Se vocês quiserem, inclusive, dá pra gente fazer um vídeo sobre isso, que é bem legal. Mas gerou tanta especulação, né, que ao redor dessa Área 51, a cidade ficou temática, né? É o que a cidade de Varginha que não ficou, que se você não viu ainda o documentário que a gente fez o Nerd Doc sobre a verdade do caso Varginha, do ET de Varginha, clica no card aqui, ó, tá sensacional, tá? Filé, você vai entender tudo. Mas ao contrário de Varginha, eles, vamos dizer, abraçaram a questão de alienígena, os hotéis são temáticos, tem toda a economia daquela região gira em torno disso, né, a região turística. Mas além disso, a Área 51 gerou vários filmes, né, inclusive tem um filme horrível que chama exatamente Área 51, é o pior filme que eu já vi na minha vida, não se engane pelo nome, ele é horrível. E a mais famosa e mais recente sobre isso, né, é a série do Steven Spielberg que chama Taken. E pra quem viu o Nerd Doc já tá sabendo, né, que a gente tem uma parte, vamos dizer, uma Área 51 brasileira também, né? Que supostamente o ET de Varginha naquela época foi levado por um avião Hércules lá pra Área 51. Então, né, vai ver o documentário, meu filho. Eu tô te falando que tá muito interessante. Eu sei que esse assunto é muito complexo, mas vamos fazer uma pausa. Então faz o seguinte, ó, aproveita e me segue lá no Instagram, @canal Nerd Show. Por que você me seguiria no Instagram? Porque tem um conteúdo extra, né? A gente fala sobre muita nostalgia lá, tem várias fotos. Você vai gostar de interagir, quem é melhor, né? Seu nível de velhice. Se você quer testar seu nível de velhice, vai lá no meu Instagram, @canal Nerd Show. Beleza, mas isso aí são todas especulações. Como é que a gente poderia provar alguma coisa dessa? Será que alguém de dentro nunca vai falar sobre isso, né? Porque será que a Área 51 é isso mesmo que eles estão falando? Se não tem nada a ver, então por que tanto segredo? É aí, meu filho, que entra o tal do Bob Lazar nessa história. Então, o Robert Scott Lazar, o famoso Bob Lazar, é um físico que ficou muito famoso por causa dessa história da Área 51. Por que ele ficou famoso? Porque, supostamente, entre 88 e 89, ele trabalhou em uma área que chamava S4, né? Que era uma parte que pertencente à Área 51. E o que aconteceu? O Bob Lazar deu uma entrevista pro George Knapp, né? Da Classic
Flash TV. E esse cara, meu filho, ele falou de tudo. Ele falou dos pesados investimentos que o governo americano fez nesses estudos, tudo ligado a quê? Pesquisas em discos voadores. Ele citou isso. E durante essa entrevista, ele não se identificou, né? Porque todo mundo tem um certo medo aí de falar sobre esse assunto, né? Principalmente, supostamente, trabalhando lá. Ele deu um nome falso, fez a entrevista toda de costas, né? A voz de pato não entrou, entendeu? Não foi tão bom quanto o Gugu e o PCC, mas foi por aí. Mas de cara, ele afirmou categoricamente que os Estados Unidos tinham uma frota de discos voadores, entendeu? Tinham várias coisas lá na Área 51. E ele trabalhava nisso. Só que, meu filho, depois que ele gravou essa entrevista aí, esse cara nunca mais teve paz. Por quê? Ele comprou uma briga com o governo americano. Assim que ele saiu dessa entrevista, que era ao vivo, o cara lá, o supervisor dele nesse tal S4, né, ligou pra ele e falou assim: meu filho, você tá doido? Você tem alguma noção do que você acabou de fazer? Você sabe o que nós vamos ter que fazer agora? Ele tava, assim, transtornado. Isso condenou a carreira do Bob Lazar, porque todas as pesquisas que ele fazia, né, foram todas confiscadas. E todo o registro acadêmico desse cara sumiu. Ele tinha formado no MIT, né, que é uma universidade super conceituada lá de tecnologia nos Estados Unidos. Todo mundo, os registros sumiram. Todo mundo tentava confirmar, falava que ele nunca estudou lá, né? E ficou a questão da palavra dele contra a palavra de todo mundo. Que tinha muita gente que falava que via e realmente participou da vida acadêmica dele, vamos dizer assim, levava ele pro MIT, levava ele para tais lugares, só que todos os diplomas, todas as coisas sumiram, inclusive o registro dele, né, desse lugar do S4, que nunca mais foi visto. O pessoal falou que, ó, S4, não sei do que tá acontecendo, não. Mas lembrando que até então, esse cara nem tinha se identificado, entendeu? Ele não tinha falado que ele era o Bob Lazar. Então, ele resolveu que a melhor forma dele se proteger ia ser contar tudo de vez. Mas tudo o que, né? Calma, meu filho, vou te contar esses detalhes todos. Olha, presta atenção. É engraçado que nessa entrevista que ele vai dar, ele deixa bem claro que ele tá fazendo isso por proteção. Por quê? Porque se ele conta e põe o nome dele, a cara na televisão, se acontecer alguma coisa com ele, você já sabe, né? Essa era a ideia dele em fazer essa fita. Que ele falou que se ele não fizesse isso, ele nem ia dar entrevista nenhuma. Primeiro ele contou o seguinte, ó, que ele foi contratado, né? Ele passou por vários testes, várias entrevistas, para saber depois o que seria feito. Né? Depois de contratado, que ele saberia que ele ia ser um físico que ia trabalhar com naves espaciais, assim. Ele falou que 9 discos voadores, né, ou naves espaciais, como é que você prefira falar, mas ele falou que tinha forma de disco mesmo, estavam sendo desmanteladas e virando pecinhas, né? Sabe aquele kit da Planeta de Agostini, que eu já anunciei aqui, né? É tipo isso, virou pecinha pra você ir montando. Isso para serem feitos vários testes, né, de como é que funcionava isso. E algumas naves dessas estão inteirinhas lá funcionando, né, pro pessoal entender qual a tecnologia que eles usam, porque é uma tecnologia certamente totalmente diferente do que a gente tem aqui. Eu vou até te explicar mais ou menos como é que é o que eu entendi. O papo tá interessante? Tá interessante. Você tá entendendo tudo? Talvez mais ou menos, né? Porque o assunto é muito complexo. Mas faz o seguinte, ó. Dá um joinha aqui pra você me ajudar a crescer e dominar o mundo. A gente precisa fazer isso, né? Eu tenho que chegar nos 2 milhões, tá? Tá gostando do vídeo? Então, se você gostou, se você tá achando legal, deixa seu like e me inscreve no canal se é a sua primeira vez aqui, tá? Vamos continuar o vídeo agora. E que nem eu te falei, o processo para ele ser contratado foi estranho, pelo motivo que perguntavam muito mais da vida pessoal dele do que da vida profissional, né? E vários parentes e pessoas próximas dele foram investigadas. E quando ele foi aceito, ele recebeu um documento de 121 páginas explicando o que tinha que ser feito, né? Explicando sobre o projeto. E ele ficou meio assim, não é possível que nós vamos mexer com isso aí. E nesse arquivo, diz ele, que tinham não só peças, mas como fotos de partes de alienígenas, comparando os alienígenas com a forma humana, entendeu? Só que eles nunca chamavam de alienígenas, eles tinham um apelido de crianças. Mas você sabe quem não é deste mundo também? Os membros do canal, né? Vocês não são desse mundo, gente. Vocês ajudam demais o canal a crescer, o canal a fazer Nerd Doc, o canal, vocês estão apoiando muito. Então, muito obrigado a todos os membros que estão aí participando. E tem palavra secreta dos membros aí, ó. Você sabe que você só descobre se você é membro do canal, né? Tá lá, é um segredinho. Você quer virar membro também, apoiar o canal? Clica ali em Seja Membro, tá? Você ajuda demais. Muito obrigado a todos os membros. Diz ele que quando entrou nesse S4, né, tinham várias portas que levavam para vários lugares diferentes. Inclusive ele não podia abrir essas portas, né, mas quando ele abriu e deu de cara com uma nave espacial inteira, ele falou assim, agora eu já vi de tudo nessa vida, né? E ele deu vários detalhes de como é que essas naves funcionavam. Ele falou que o sistema era antigravitacional e que esse propulsor que essas naves tinham é um sistema antimatéria, só uns negócios de ficção científica.
calma, respira. Eu sei que você não tá entendendo nada, mas ó, você já leu o livro Anjos e Demônios? Se você não leu, a antimatéria é basicamente o contrário da matéria. Então, assim, ó, matéria, ó, tá vendo? Ó, não é a matéria de sua faculdade que tá difícil pra caçamba, não, né? É outra coisa. Então, basicamente a matéria é tudo que a gente tem que foi criado com o Big Bang, né? E nesse Big Bang foram criados os dois universos, né? O da matéria e o da antimatéria. O da matéria é o que a gente tem hoje, né? O nosso universo. E o da antimatéria é o mais inalcançável. Na verdade, era, né? Até os cientistas conseguirem criar um Big Bang no laboratório. E aquele negócio, né? Quando você junta a matéria com a antimatéria, tem uma explosão gigantesca, tipo assim, uma força tremenda. E é essa força que alimenta esse reator dessas naves, segundo Bob Lazar. E essa tecnologia não existe na Terra, né? Na verdade, não foi desenvolvida aqui. E o Bob fala que conta isso tudo por um único motivo, além de querer salvar a vida dele, né? Na verdade, são dois motivos, então. É porque ele acha um crime esconder isso da população, né? Que seria uma informação que todo mundo deveria ter acesso. Mas isso não impediu de ele ser sempre acusado de espionagem ou coisas piores. E claro, né, muita gente vai duvidar da história do Bob, até porque é uma coisa completamente diferente do que a gente está acostumado. Mas nos anos 80, ele foi submetido a vários testes de polígrafo, sabe aquele teste da verdade? Era uma super atração nos anos 90 na televisão, né? Pois é, ele passou em todos contando a história dele. Outro fato muito estranho é que o FBI não sai da cola do Bob Lazar e faz algumas investigações na casa dele, sabe? Entra lá, procura alguma coisa. Eu acho que se ele não tivesse nada pra procurar, né? Mas o que especificamente que o FBI tá atrás será, né? Então, lá no final dos anos 80, o Bob já tinha falado como é que essas naves funcionavam, né? E que essa propulsão dos alienígenas dependia de um elemento, que era o tal do elemento 115. Esse elemento parecia com uma placa de cobre meio triangular assim, e supostamente esse elemento pode dar uma mexida ali na gravidade. Ele falou naquela época que ele tinha conseguido tirar uma lasquinha daquele negócio ali pra poder provar a história dele, né? Porque se ele tivesse esse negócio, as dúvidas estariam sanadas. E também seria esse o motivo dele receber essas visitinhas indesejadas dentro do FBI. Mas a certeza que ele tinha dos alienígenas veio mesmo antes do elemento 115. Por quê? Porque ele viu essas naves que tinham umas cadeirinhas pequenas, entendeu? E o fundo desses discos aí emitia um brilho azulado, né? E um zumbido pequeno. E essas naves saíam na vertical do chão sem fazer nenhum barulho, assim, mais do que uma corrente elétrica, um zumbido de rede elétrica. E depois de 10 metros isso aí não fazia mais barulho. E tem um vídeo de menos de um minuto, assim, que o Bob fez lá em 89 testando esse elemento 115. Não dá pra gente entender muita coisa, mas vamos dar uma olhada. I didn't know what a cloud chamber was. This beam of light was bent, and it was bent because they had element 115 in as part of the experiment. I said, well, that's pretty important. That would be huge to include in the story. Mas eu fico pensando que se isso aí aconteceu 30 anos atrás, né? Imagina como é que esse projeto não deve estar evoluído hoje em dia. O que será que tem lá dentro? Se isso tudo for verdade, quantas coisas não estão escondidas lá na danada da Área 51, né? Por isso que o pessoal deve estar querendo fazer essa caravana do Silvio Santos pra lá. Você acha que é possível ou é só uma teoria doida que inventaram por aí? Aí você tem que me dar a sua opinião nos comentários, mas não vai embora ainda que eu vou te mostrar os projetos que o Bob Lazar fez, os desenhos, tá? Olha aí. La tecnología de la aeronave en la cual trabajó Lazar claramente no estaba diseñada para los seres humanos. It would be extremely inconvenient for a human pilot. Humans really can't even function in there because of the ceiling clearance. The seats were so tiny. It was obviously made for a creature much smaller than a human. Bom, meu amigo, é isso. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Não esquece de deixar o like, me ajuda, ó. E tem um tanto de vídeo aí pra você ver aqui do lado, tá? Não esquece também de se inscrever no canal. Bom, eu vou ficando por aqui, mas no próximo domingo, às 11 horas da manhã, eu volto com mais um vídeo quentinho, fresquinho, crocante pra vocês. Então, adeus!